E aí, pessoal, nesta aula vamos aprender a importar dados de uma planilha Excel para o banco de dados Access. Este procedimento é interessante quando o volume de informação for considerável. Neste caso, você pode transferir toda a base de dados para o Access e manter no Excel apenas a parte de análise, relatórios de tabelas dinâmicas e gráficos, e a sua planilha vai ficar muito mais leve. E outro ponto positivo: como a base de dados está separada, facilita o compartilhamento desta informação. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa que tem um servidor, você pode salvar o banco de dados Access em uma pasta na rede e acessar este banco de dados a partir de mais de uma planilha Excel. Ok? Entendidos os pontos positivos, então vamos trabalhar. Primeiro passo: organizar a base de dados. Então, na planilha com os dados que você vai importar, na primeira linha precisa constar o cabeçalho dos dados e os dados inseridos a partir da primeira coluna. Se tiver colunas do tipo data, seleciona a coluna, clica com o botão direito, formatar células e verifica se está no formato data correto. Para as colunas do tipo texto, seleciona, botão direito, formatar célula e deixa como texto. Colunas numéricas, seleciona, botão direito, formatar células e deixa no formato número correto. Ok, e salva a alteração na sua planilha. Próximo passo: acessar o aplicativo Access. Então, na barra de pesquisa do seu Windows, digite Access. Se você tem o Excel na máquina, muito provavelmente também vai ter uma versão do Access. Clico sobre Access e aguardo abrir o aplicativo. Opção Banco de Dados em branco, clico, vai abrir outra janela. Nome do arquivo, eu vou chamar de dados, venda, aula. Neste ícone, você pode escolher em qual pasta vai salvar o seu banco de dados. Eu vou deixar na área de trabalho, para facilitar a localização. Ok, e criar. E aí vai criar o seu banco de dados. Por padrão, veio uma tabela 1, então fechem ela e não salvem ainda. Menu superior, opção Dados externos, nova fonte de dados do arquivo Excel. Procurar, então eu sei que a minha planilha com os dados está na área de trabalho e o nome dela é Dados. Abrir, deixem marcado esta opção, importar os dados de origem para uma nova tabela do banco de dados atual. As alterações efetuadas nos dados de origem não se refletirão no banco de dados. Ou seja, se o usuário alterar a planilha, não vai ter problema, porque eu não tenho uma conexão do banco de dados com a planilha que eu vou importar. Ok. Na sequência, deixem marcado esta opção. A primeira linha contém títulos de coluna. Não se preocupem se a data estiver no formato número. Avançar, e aí nesta parte nós podemos definir também o formato do tipo de dados. Como eu já formatei certinho, já veio identificado que a minha coluna data é o tipo de dados, data com hora. Linha texto curto, texto curto, texto curto e quantidade e total, ou seja, todas as colunas do tipo número, tipo de dados precisa ser duplo. Então, essa etapa, pessoal, é crucial para que você importe os dados de forma correta. Avançar. Permitir que o Access adicione a chave primária. Sim, então ele vai colocar uma numeração automática
como primeira coluna, um identificador único para cada linha de registro. Avançar, nome da tabela, eu vou deixar base de dados. Se vocês desejam, podem alterar este nome. E concluir. E aguarda fazer a importação dos dados. No canto inferior direito, já aparece a barrinha de evolução da importação. Neste exemplo, eu tenho mais de 12.000 linhas, então demora um pouquinho para importar. Vamos aguardar a conclusão da importação, mas percebam, pessoal, que é muito simples e fácil fazer a importação, se você tem os dados formatados corretamente. Fechar, e aí já apareceu do lado esquerdo a minha tabela base de dados. Se não aparecer, clica nesta setinha e marca a opção Todos os objetos do Access. Duplo clique sobre a tabela e olha que show, pessoal! Já veio o dado certinho, toda a informação certinho para o meu banco de dados Access. Se eu descer lá no final, 12.042 linhas. Show de bola! Salva a alteração no seu banco de dados e aí vai surgir a seguinte dúvida. Ok, estou trabalhando com informações referente à venda. Como que eu faço para inserir mais informações na mesma tabela do banco de dados Access? Ou seja, a cada dia eu tenho mais informação, mais venda. Então vamos fazer um exemplo. Fecha a tabela, voltando para o Excel. Deixa eu fazer o seguinte, novo arquivo, pegar uma parte desses dados. Vamos pensar que é mais um dia de venda. E também, pessoal, eu vou ocasionar um erro proposital para vocês verem um detalhe. Opa, deixa eu selecionar e copiar. Ctrl C, minha planilha nova, Ctrl V, deixa eu deixar na mesma largura. Então esse detalhe é muito importante. Arquivo, salvar como, deixa eu colocar na área de trabalho. Então, essa é a minha planilha com mais dados de venda. Deixa eu colocar mais dados, apenas para localizar facilmente. Pasta de trabalho Excel, salvar. Beleza, salvei. Aí, mais dados. Quero transferir para a mesma tabela do Access. Dá para fechar esta planilha, voltando no Access. Aí, menu dados externos, nova fonte de dados do arquivo Excel. E aí apareceu mais uma opção. Deixa eu selecionar a planilha primeiro, né, galera? Botão procurar. Lembra que eu coloquei na área de trabalho minha planilha, mais dados. Abrir. E aí apareceu esta opção. Acrescentar uma cópia dos registros à tabela. E nesta lista vai aparecer as tabelas que você tem no banco de dados Access. A minha tabela é única, base de dados. Deixei ela selecionada. Ok. Provavelmente vai acontecer um erro. Espero que aconteça. Avançar. E base de dados é o nome. Concluir. O campo QTD não existe na tabela de destino base de dados. Mas que erro foi esse? O arquivo não foi importado. Deixa eu abrir novamente a minha planilha mais dados e mostrar esse detalhe para vocês, que é importante. Deixa eu abrir ela. Mais dados. Então verifiquem que o cabeçalho da minha coluna QTD eu coloquei um ponto. Mas quando foi importado para o Access, essa coluna não recebeu o ponto no cabeçalho. Então, por isso que deu erro. Deixa eu apagar esse ponto, salvar a alteração e tentar importar novamente. Fecha a tabela, menu superior dados externos, nova fonte de dados do arquivo Excel. Procurar. A minha planilha mais dados está na área de trabalho, abrir, acrescentar uma cópia, tabela selecionada, ok. Ok, tudo correto, avançar, concluir. Fechar. Opa, já não aconteceu erro. Então percebam um detalhe,
pode comprometer aí a importação dos dados. Duplo clique na tabela, lembra que eu tinha 12.042 registros. E agora tenho 12.067 registros. Então percebam que show, galera. Que facilidade para inserir mais informação. Salvem a alteração, fechem o banco de dados, fechei a planilha. Ok, para onde que foi o meu banco de dados? Lembra que eu salvei na área de trabalho. Abrindo novamente, vamos aguardar a abertura e olha que rápido. Aviso de segurança, tal, habilitar conteúdo. E aqui estão os meus dados, garantido, salvo em um banco de dados Access. Pessoal, para não ficar uma videoaula muito extensa, vamos finalizar esta videoaula por aqui e na próxima aula nós vamos aprender a fazer a conexão do Excel com o banco de dados e a criar relatórios de tabelas dinâmica e gráfico com base nos dados do Access, ou seja, tenho os dados apenas no Access. No Excel, não vou ter a base de dados. Pessoal, gostaram da aula? Deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula.